Então, bora lá. Pessoal do online, dá um ok para eu saber que vocês voltaram. Não estão amarrados na novela. Meu amigo Cícero, Fernando, Tiara, Otávio, Lourenço, Davidson, Leticinha, meu amor, Ocleciano. Beleza. Né? Bora lá. Pessoal, é, a vida não é fácil, tá certo? A vida não é fácil, meu chapa. E eu vou dar um bizu para vocês de uma pessoa já experiente na vida. Tudo tende a piorar. Já notaram? Tudo tende a piorar. Mas só vai piorar se a gente ficar na inércia de não fazer nada. Tá certo? Pode analisar. Essa teoria que eu estou falando, tá certo? Ela é do século XIX. Tá bom? Falcão, século XIX. Século XIX, pessoal, é dos anos 1800 e alguma coisa, tá certo? Podem pesquisar. A teoria do caos, tá certo? A teoria do caos fala que se nós não fizermos nada, tudo tende a piorar. Essa é a teoria do caos. E o cara que fala sobre isso, ele é um grande pensador e filósofo, ele começa a falar sobre atividade física, começa a falar sobre desenvolvimento financeiro, começa a falar sobre desenvolvimento educacional e assim vai, tá bom? E essa teoria ela é muito atual, tá certo? Então, para mim que pensava que ao terminar o ensino médio, que na minha época era segundo grau, ao terminar o segundo grau acabou, hoje eu sei que apenas começou, não é assim? Então, para alguns estudantes que pensavam que ao concluir o nível médio, tá certo? Pronto, meu chapa, acabou. Hoje em dia já sabe que era para ter continuado. Era assim? Mas nada está perdido, não. Tá certo? Como dizia lá, não estou lembrado quem era o escritor, que falou sobre a teoria do caos, é só a gente não ficar parado. Só isso. Tá certo? Matemática para uns aí eu vi que estava complicado, não estava? É só não ficar parado. Tá bom? Começa a desenvolver aos poucos, tá certo? Vai desenvolvendo. Falcão tem um pouco tempo, então utiliza todo o tempo que você puder. Todo o tempo, tá certo? Qualquer brechinha vai estudar. Vai ver videoaula, vai fazer exercício, qualquer brechinha, tá certo? Eu não vou dizer para vocês que é fácil, não. Não é fácil, mas também não é impossível, tá bom? Eu sei que cada qual aí tenha os seus afazeres e estudar para concurso é é um modo de vida, tá certo? Porque não dá para você continuar no mesmo modo de vida e virar de uma hora para outra concurseiro, não dá, tá certo? Esses planos mirabolantes que aparecem aí no Instagram, não sei o quê, isso é só propaganda, isso é só que não tem o que fazer, tá certo? De repente você vê lá, né? Aprenda a desenvolver de forma mais rápida, em 3 meses você já sabe português e tal, não sei o quê. Isso é mentira, entendeu? Isso é mentira. É a mesma coisa naqueles planos que você vê também no Instagram. Eu comparo muito estudo para concurso com atividade física. O cara vai e bota lá um cara desenrolado em, eu acho que é calistenia, tá certo? O cara vai e faz lá os movimentos e tal, que não sei o quê, e diz assim, ó, você ficará assim em 15 dias. Vai fazer para tu ver. O cara, é tão fácil, o cara pegou na barra aqui, aí subiu, aí segurou, aí a perna começou como se estivesse pedalando e andando, aí virou, ó. Pendura na barra ali, tu de graça, tu não sobe, imagina andando assim, ó. Uhum, tá certo? Então o que eu digo para vocês, tá bom? Cada mal ao seu dia, tá certo?
Se hoje ficou difícil fazer questões de equação do primeiro grau, trabalha a equação do primeiro grau, depois evolui para a regra de 3, depois evolui para não sei o quê. Cada mal ao seu dia, tá certo? E assim vai. Falcão, eu tenho que estudar direito constitucional, penal, administrativo, cada mal ao seu dia. Faça a sua tabelazinha de estudos, tá certo? E vai evoluindo aos poucos. Tranquilo? Falcão, mas eu só tenho 2 meses para estudar e eu quero passar é nesse. Entenda, meu chapa, se você não tiver uma base boa, vai ser difícil. Não é impossível não, mas vai ser difícil. Então você vai ter que fazer das tripas coração. Tranquilo? Bota isso na sua cabeça, tá bom? O que que não pode? Não pode ficar molengo, velho. Mas você quer, que porra, macho. Puta que pariu. Não, macho. Tá certo? Viu a dificuldade? Então, irmão, é foda mesmo, ó. Mas tá aí, eu vou desenrolar essa porra. Entendeu? Juntando as duas apostilas tem mais de 1000 páginas. Tá bom? Pega essa porra aí, meu irmão, e dá o gás. Vai pra cima. Tenho certeza que se você pagar o preço, você passa. Entendeu? Tem esqueci o nome dele agora, cara. Tá certo? Que ele começou a vir numa turma de soldado e ele já é soldado, tá certo? Ele estudou 3 meses comigo e passou no concurso. Só que ele era daquele cara que estudava mesmo, direto, entendeu? Toda aula estava lá, era lá no outro prédio, estava lá, todo exercício fazia, tá certo? Ele realmente pagou o preço, tá bom? Ficava até 2 horas da manhã estudando, então, Falcão, como é que tu sabe? Porque ele perturbava que eu tinha na raiva, macho, tá certo? E aí ele mandava mensagem, que não sei o quê, ei, Falcão, e aqui, ei, Falcão, essa questão aí, tirava foto da apostila. Tinha dia que eu andava assim, tá que pariu, macho. Esse cara não vai se aquietar, não. E passou, tá bom? Então, é simples, é bem simples, tá certo? É feijão com arroz. É o quê? Tem que, vamos lá, vou botar aqui como é a fórmula para você passar. Primeiro, leitura, certo? Tem que ler. Tem para onde correr, não, tá certo? Vê esses simulados que a gente está fazendo da Polícia Penal e tal, não sei o que, não é assim? Aí você chega numa questão que é lá na legislação do porte de arma do policial penal. Beleza, tem que ler a legislação. Tranquilo? Não, eu vou esperar. Quando o Falcão estiver trabalhando a legislação é que eu vou ler. Faça isso não, cara. Você está com a sua apostila 24 horas por dia. Dorme com ela, bota ela dentro da tua rede, tá certo? Abraça com ela na tua cama. É ela que vai. É nessa. Você tem que botar na sua cabeça o seguinte, ó. Nesse material, nessa apostila que vocês têm, tem tudo para você melhorar de vida. Bota isso na tua cabeça. As matérias que tu vai precisar, tá nela, certo? Se tu de repente não passar em concurso e souber que o que tu precisava estava na tua mão, aí é que tu fica frustrado mesmo, entendeu? Então, ó, o que vocês vão ter que fazer? Leitura, tá certo? Já anota isso aí, tá bom? Falcão, leitura é o que você tem que fazer, certo? Leia pelo menos 2 vezes tudo que você está estudando, tá bom? Leitura. Falcão, e nessa leitura que eu vou fazer, eu tenho que prestar atenção em quê? Você tem que prestar atenção nas ideias que o autor está querendo te passar. Ideias que o autor está querendo te passar. Tá certo? O que mais você deve fazer no período de leitura? Você tem que sublinhar palavras desconhecidas. Tá certo? De repente você está trabalhando ali, né? Com um texto, e esse texto tem palavras desconhecidas, sublinha.
Ao terminar o texto, pessoal, a internet está ao alcance de todo mundo. Terminou o texto, vai lá no Google Dicionário, coloca lá a palavra, pega o significado e joga do lado. Tranquilo? Vocês vão aumentar o vocabulário de vocês. Tranquilo? Beleza. Falcão, fiz leituras. O que eu vou fazer? Questões. Certo? Quanto mais questões, melhor. Tranquilo? Eu já fiz uma porrada de questões. Tá bom? Dá um bisu para vocês. Bisu federal mesmo. Me motivem. Me deixem motivado. Que aí eu vou trabalhar diuturnamente pensando na aprovação de vocês. Tá certo? Mas só que assim, ó. Se eu estiver desmotivado, aí, meu irmão, não vai ter futuro eu estou trabalhando. Tá certo? Eu estava com uma turma, né? Banco do Brasil, final de semana. Começou com 8 alunos. Ei, pessoal, vamos fazer o possível para essa turma aumentar. Estava diminuindo. 3 últimos finais de semana. Um estudante online e um estudante presencial. Eu vou ter motivação, cara, para estar estudando até de madrugada para um estudante, 2 estudantes? Não vou, cara. A gota d'água, tá certo? No último final de semana, mandei material e tal. Disse, pessoal, ó, é para estar lá no grupo de estudos às 14 horas. Apareceu ninguém, macho. Que pariu, macho. Aí mandei mensagem, ei, cara, vem não e tal, não sei o quê. Não, Falcão, tô viajando. Não, Falcão, não sei o quê. Então, pra porra, meu irmão. Tá certo? Por que eu tô comentando isso? Comprei um material de mais de 500 questões só de conhecimentos bancários. Apliquei nenhuma. Tá certo? Por quê? Eu não tinha motivação, porra, para estar estudando. Para 2 estudantes que não queriam nada. Tá certo? Teve uma situação que a gente estava fazendo o exercício e os estudantes nada. Aí eu fui assim, aí, cara, bora desenrolar isso aí. Não, Falcão, isso aí eu vou chutar lá na prova. Ah, então pronto, não precisa eu te ensinar nada não, né? Tu estava aqui no dia, Benedito? Tu soube, né? Pois é. Então, uma dica que eu dou para vocês, me motivem, que o que eu puder, meu chapa, eu vou me doar mesmo, tá certo? Vou colocar material extra, aula extra, tá certo? Simulado, tudo, tudo, tudo. Mas eu preciso. Como é que vocês vão me motivar? Mostrando querência. É só isso. Eu quero notar que vocês realmente querem mudar de vida, tá certo? Então façam por onde que eu pode contar comigo, tá certo? Quem está falando com vocês é um cara que aos 12, 13, 14 anos de idade vendia picolé, pipoca e algodão doce no meio da rua para ter dinheiro, entendeu? A minha infância foi mais ou menos assim. Lá em Fortaleza, eu vendia picolé, pipoca e algodão doce. Até que chega um dia que eu comecei a pensar, porra, eu vou ter que fazer alguma coisa na minha vida, porque senão eu vou ser nada, tá bom? E comecei a estudar. Por que eu estou dizendo isso? Porque hoje eu sou um sargento de polícia, tá certo? Daqui a uns anos eu sou um suboficial de polícia militar, tá certo? Por mais de 15 anos eu comandei a tropa de enfrentamento do batalhão em que eu trabalho, tá certo? E assim, o que eu quero dizer para vocês é que eu corri atrás e com o estudo deu certo, entendeu? E para cada um de vocês dá certo, pode ter certeza. Qual que é o caminho? É o feijão com arroz. Leitura de todo o material, tá certo? Se não ler a apostila toda, pode ser que caia na sua prova aquilo que você não leu. Entendeu? Tenho certeza que vocês podem conhecer alguém que deixou de entrar no concurso por 1,2. E 1,2 é uma questão ou outra que você perdeu, tá certo? E essa situação, meus amigos, é dinheiro que a gente perde, tá certo? Por exemplo, eu oriento que todos vocês, certo? Façam o concurso da Guarda de Fortaleza. Por quê?
Salário de 3 mil reais. 10 meses é 30 mil. Não, quero não. Tá certo, tá deixando de ganhar 30 mil. Tá certo? Fora as gratificações. Não, Fogão, porque eu quero esperar outro concurso. Tranquilo, mas você pode esperar outro concurso ganhando dinheiro, cara. Não, Fogão, não quero fazer guarda municipal. Beleza, tem Correios, tem outros. E os concursos que forem aparecendo, pessoal, o ruim é o nada. Esse é que é ruim, tá certo? Apareceu o concurso dos Correios, faça. Fogão, vai aparecer aí o concurso do IBGE, faça. Vai aparecer o concurso do BNB, faça. O ruim é o nada, tá certo? Até chegar o teu. Jefferson, né? Falei sobre ele hoje. Jefferson estava estudando, aí apareceu um da prefeitura, fez, apareceu outro, também era a prefeitura, que era a Sucan, né? Os agentes de endemias fez, apareceu até chegar um da PM, que era o que ele queria. E tem matérias que são idênticas em todos os concursos. Aí você já está, além de estudar, você já está exercitando, tá certo? A minha dica é essa. Irmão, eu falei agora há pouco, né? Que eu comparo muito estudo para concurso com exercício físico, tá certo? O cara que treina para uma corrida, se aparecer outras corridas no meio tempo em que ele está treinando, ele vai correr, cara, para ver como é que ele está. Concurso é do mesmo jeito, tá certo? Ou quando não está aparecendo concurso nenhum, o que eu faço? Faço o vestibular. Aí fazer o vestibular ali, aí testa em português, em matemática e tal, ver como é que tu tá certo? E assim vai. Não está aparecendo nenhum, não quero gastar dinheiro. Baixa simulado, se tranca no teu quarto, se tranca no banheiro, vai fazer, tá certo? Mas é para simular mesmo, tá bom? Não é aquele negócio, não, imprimi aqui o simulado, estou aqui fazendo duas questões e vou ali assistir televisão. Não, é para simular mesmo, pô. Tá bom? Beleza, bora lá. Fazer questões, certo? Qual que é o próximo passo? Revisão, tá certo? Próximo passo, revisão. A revisão é importantíssima, tá certo? Falcão, após as revisões, o que eu faço? Resumos. Tranquilo? Aí vou ensinar vocês como é que se faz o resumo. É assim, ó. Inicialmente vocês vão achar chato, mas é do jeito que eu estou falando. Como é que vai ser? Eu estou estudando, por exemplo, né? Ontem a gente estudou a lei de tortura, foi assim? A gente estudou a lei dos crimes hediondos. Ontem a gente estudou duas leis, não foi? Além de resolver as questões. Aí, beleza. Falcão, fiz a leitura das leis, exatamente. Faz questões delas, tá bom? Fez as questões, lê de novo as leis. É revisar, certo? No resumo, fecha a lei e coloca, faz uma redação do que tu entendeu. Tá certo? Aí, meu chapa, você vai notar o que foi que ficou do teu aprendizado. Tá certo? Esse resumo aqui, ó, é uma pequena redação. Oi? Pode ser, pode ser. Teve uma época que eu fazia isso, tá certo? Pessoal, essa geração de vocês é uma geração boa, pô, tá certo? Tecnologia de ponta. Na minha época, tá certo? Eu acho que muitos aqui nem sabem do que eu vou falar. Tinha um negócio chamado de Walkman, tá certo? Walkman, ele era um aparelhozinho que você colocava uma fita, beleza? E você apertava lá em dois botões e gravava. E aquilo, meu chapa, era coisa assim de tecnologia de ponta. Gravando a tua voz, ó. Aí como é que eu fazia, pessoal? Eu acho que talvez ainda tenha lá por casa algumas fitas dessa daí, tá certo? Eu não tenho mais aparelho para fazer ela rodar, tá certo? Mas como é que eu fazia? Eu ia ler uma lei, tá certo?
começava a gravar. E eu começava a ler em voz alta. Tranquilo? Quando eu ia para algum local e tal, não sei o que, né? O Walkman parecia uma pochete, mas grandão assim, ó. Aí você botava lá a fita e ficava escutando. Aí eu escutava a minha voz lendo a lei. Hoje está muito tranquilo, não? É só você baixar um desses aplicativos aí e gravar o que tu está lendo. Pronto. Grava o que tu está lendo, tá certo? Quando você tiver, por exemplo, num banco, tiver em algum local e tal, for correr, tá certo? For para academia, bota um fonezinho, ó, e começa a escutar o que tu estudou. Pode ter certeza, isso aí vai fazer você fixar conteúdo. Tranquilo? Focou isso aí também em quê? Português. Eu estou levando esse entendimento de vocês para o português do zero. Aquele cara que não consegue fixar o português, não consegue aprender. Beleza. Começa lá. A parte de fonologia. Está estudando, vai falando, vai gravando. Tá certo? Beleza. Falcão, estudei fonologia. Preciso fazer o quê? Você precisa ler. Tá certo? Pega a tua apostila. Outra dica que eu posso dar para vocês. Divide a apostila em páginas. Tá bom? Falcão, eu quero terminar essa apostila em 2 meses. Beleza. 60 dias. Tem quantas páginas? Tem 600. Faz uma meta. 10 páginas por dia. Todo dia. Certo? Se você é aquele cara que na sexta, no sábado ou no domingo, você tende a parar, tá certo? Já aumenta que é para compensar. Tranquilo? Mas tem que fazer. Vai depender do tempo que o cara tenha, tá certo? Porque assim, ó, Falcão, eu tenho a tarde todinha livre. 2 horas é pouco, tá certo? Mas assim, ó, como é que eu oriento que vocês façam, tá? Não puxa 2 horas direto, tá certo? Como é que eu fazia antigamente, certo? 45 minutos de leitura, descansava 15, certo? Passava os 15, 45 de leitura, descansava 15. Eu tinha, antigamente, quando eu comecei a realmente a focar para concurso, eu tinha de 23 horas até 2 horas da manhã. Esse era o horário que eu estudava, certo? É tanto que até hoje, tá certo? Meu organismo passou de 2 horas da manhã, eu estou morrendo de sono, mas até 2 horas da manhã eu consigo segurar, tá certo? Passou de 2 horas, eu fico Alex, Alex, entendeu? Morto, morto de sono, tranquilo? Aí como é que eu fazia, tá certo? Ó, quando eu chegava em casa, normalmente eu vinha do trabalho, tá certo? Chegava às 10h30, que eu trabalhava lá em Fortaleza, na Pague Menos, era de 16 até as 22, certo? Aí quando eu chegava em casa, por volta de 10h30, aí eu ia comer alguma coisa, tomar um banho, 11 horas, já estava no meu localzinho de estudo até 2 horas da manhã, certo? Eu estudava de manhã, aí acordava por volta de 6 horas da manhã, pegava o transporte 7 horas para estar no colégio 7h30, porque era perto, dava tempo, certo? Aí beleza, Falcão, e aí como é que tu fazia? Quando eu chegava em casa meio-dia, dava uma cochilada até 14h30, 15 horas, que era para eu ir para o trabalho às 16 horas. Essa era a minha rotina, direto, tá certo? Falcão, nessa rotina aí tu passou quantos anos? Cara, eu acho que eu passei uns 2 anos e meio, direto assim, entendeu? Direto. E aí foi quando começou a surgir as aprovações, tranquilo? Fui reprovado em 4 concursos, até começar as aprovações. Aí depois fui aprovado em 4, tá certo? Já pensei em fazer mais um para desempatar, mas vai que eu vacilo, né? Aí vai ficar negativo o saldo, tranquilo? Então, foi dessa forma aí. Beleza. Aí vamos lá. Leitura, questões, revisão, resumo. Falcão, depois do resumo eu faço o quê? Simulados.
Tranquilo? Depois dos resumos, faz simulado. Tranquilo? Vocês conseguem entender que a nossa vida é uma história? Vocês conseguem entender isso? Que a sua vida é uma história? Se imagina como um personagem dentro de uma história. A tua vida é uma história. Como é que essa história vai ser contada? E quem vai contar a história são seus filhos, seus netos, tá certo? Vai ser seu pai e sua mãe, quando vai estar contando para alguém, e que aqui vocês estão fazendo história, certo? Alguém, nos dias em que vocês estiverem por aqui, vai dizer assim, ó, não, fulano de tal está lá estudando, esforçado, fulano de tal, quer passar em concurso, entendeu? Alguém está falando isso aí, tá certo? E aí o que que acontece? Você tem que entender as ideias que estão surgindo em relação à sua história, tá certo? Para isso, você tem que ver o contexto, tá bom? E esse contexto é um texto, beleza? Do jeito que você faz nas interpretações e análises de texto, certo? Faça com a sua história também. Veja seus erros e seus acertos pelo menos 2 vezes, tá certo? Sublinha aquilo que para tu foi uma situação desconhecida. Por que que aconteceu isso? Tá certo? Por que que eu não fui aprovado em certo concurso? Por que que eu fui demitido de determinado emprego? Por que que eu não consegui determinada situação? E vai analisando, tá certo? Falcão, isso é o quê? Semântica. É a semântica da vida. Vai analisando essa porra aí, tá bom? Por que que eu não aprendo português? Por que que para mim português é tão complicado? Porque eu tenho que ter base, tá certo? Por que que matemática do primeiro tempo estava tão complicada? Porque eu tenho que ter base, tá certo? Eu tenho que saber a situação básica do português e da matemática. E eu tenho que saber por que que na minha vida algumas coisas não dão certo. Eu tenho que fazer isso aí, tá certo? Isso aí, ó, como a gente está debatendo português do zero, eu estou trazendo concurseiro do zero. Você se analisar, tá certo? Por que que cada um de vocês começou a estudar para concurso? Ah, Vagão, porque eu quero uma vida melhor. Porque eu quero um emprego bom. Porque eu quero dar orgulho para minha família. E por que que tu está no celular? E por que que tu não está fazendo exercício? E por que que você tem uma apostila de mais de 500 páginas e tu ainda não leu nem 100? Por quê, meu irmão? Começa analisada, tá certo? Do jeito que vocês vão analisar a prova de vocês, se analisem, vocês vão crescer muito mais, pode ter certeza, tá certo? Ó, quando eu vou e coloco isso aqui, ó, semântica, é a parte da gramática responsável pelo estudo do significado das palavras e significado dos textos, tá bom? É o real significado das coisas. Qual o real significado de você estar estudando? Tá certo? Por que isso? Por que aquilo? Por que aquilo outro? Tá certo? Será que o que eu estou fazendo está me engrandecendo? Eu quero que vocês, a cada semana, tá certo? Analisem. Hoje eu fiz essa pergunta pro meu amigo ali, o Faz Tudo, tá certo? Ali é o meu amigo Faz Tudo, viu? Vem quando eu tenho que dar umas acochadas, porque manutenção faz parte disso, não é não? Não, você compra um carro zerado, você tem de vez em quando ir mandar para manutenção, né? Tá certo? Então, ó,
Fiz hoje uma pergunta para ele, eu quero que vocês também se autoanalisem. Estão conseguindo evoluir? Tá certo? Os estudos. Hoje eu estou melhor do que ontem? Será que hoje eu aprendi uma coisa a mais? Será que hoje eu consegui ler mais? Tá certo? Semântica no teu texto é a mesma semântica da tua vida, tá bom? Tem que fazer isso aí. Falcão, quais são as dicas para o sucesso? Bora lá. Eu já dei umas dicas aqui, ó. Eu estou fazendo um paralelismo, né? Ó. Já dei umas dicas aqui para o sucesso do teu concurso, certo? Leitura, tá bom? Eu tenho a pena ali da Bianca, Bianca, né? Da Bianca e do irmão dela. Cada qual está com duas apostilas. Tem que ler tudo. Eita porra, Falcão, tá doido, mano. É. O bom é porque algumas matérias são equivalentes, tá certo? Mas a dica é, para todos vocês, tem que ler tudo. Leitura é tudo, tá certo? Por que que às vezes não dá certo a gente entender determinadas questões, como questões de ontem do simulado? Porque não fizeram leitura. Tem que ler, tá certo? Tem que ler. Quando você lê, você lembra. Nem que seja um pouco, mas tu vai lembrar. Talvez você não vai lembrar tudo. Ah, cara, peraí que isso aqui realmente, ó, não é inafiançável, não. Cabe fiança. Ou então, é suscetível, é insuscetível. Ixi, cara, é insuscetível. Eu li isso aqui. Tranquilo? Tem que ler, tá certo? Passos para o sucesso. Leitura, questão, revisão, resumo e simulado. Quer passar em concurso, tem que fazer tudo isso aqui. E muitas questões. Sinto falta de questões do nosso grupo do WhatsApp, tá certo? Já tive turmas que colocavam muitas questões. Eu sei que cada um de vocês participam de outros grupos. Vai pescando, cara. A questão lá do outro grupo e joga no nosso, entendeu? E vai, ó, movimentando, tá certo? E aí vai dando certo. Tranquilo? Dicas de sucesso aqui no português. Primeira dica: faça uma leitura completa do texto para alcançar uma visão geral do assunto, certo? E aqui está ligado também direito, certo? Falcão, eu sei que existe uma legislação específica para o policial penal. Beleza, tu já leu? Isso ainda não, ó. Pois lê, monstro. Não tá com a apostila, cara. Tá faltando o quê? Leia, tá certo? Não, Falcão, estou te esperando. Muito bom, tá certo? Leia, você já está com material, tá certo? E venha para cá para a gente debater. Quanto mais a gente estiver debatendo, mais nós vamos crescer como conjunto, tá certo? O que que eu preciso dos meus estudantes, tá certo? Debates. Podem ler e a gente vem debater. Cara, eu fico morto de alegre quando o Adson, o próprio Benedito e outros estudantes, tá certo? O Douglas ali. Falcão, tá na página tal, tá na segunda coluna. Aí eu já pensava assim, eita, esse filho da mãe leu mesmo, vamos lá. Tá certo? Façam isso, tá bom? Tem que ler. Falcão, e se a gente estiver falando, porque eu estou jogando no geral, né? Tá certo? Primeira dica para o sucesso, faça uma leitura completa, certo? Segunda, prossiga a leitura independente de que haja alguma palavra desconhecida, que é aquela situação de você sublinhar. Terceiro, antes de começar um novo parágrafo, reflita se captou a ideia principal do parágrafo anterior e estabeleça relações, tá bom? Faz isso aí, ó. Meus amigos, estudar é calma, é paciência, tá certo? Hoje eu estava, né? Eu até já comentei com vocês, eu estou fazendo um curso, tá bom? Com uma equipe do BOP de manutenção de armamentos, tá certo? E aí a gente estava numa situação lá que nós desmontamos a pistola 840, tá certo? E desmontamos toda. É o que que acontece? Quando eu estava montando, sobrou uma mola, bem pequenininha. Essa porra é da onde, macho? Aí comecei a pensar.
Entendeu? Vou desmontar toda de novo, vou com paciência, parte por parte, tal, não sei o quê, né? Até que eu cheguei de onde era aquela molazinha lá, tá certo? Estudo é da mesma situação, é paciência, tá certo? Vai estudando, ó, li um parágrafo, não, eu já quero logo terminar todinho, negativo, lê o parágrafo, tá certo? Ou então você está lá no Constitucional, lê o artigo 5º, tu leu o inciso, analisa o que aquele inciso quer falar, tá certo? Lá está dizendo o seguinte, ó, inciso 11, a casa é asilo inviolável do indivíduo. Quem é esse indivíduo? É qualquer pessoa, tá certo? Pode ser uma criança, um adolescente, um adulto, um velho. Não, velho não, né, cara? Uma pessoa da terceira idade, é melhor. Sei lá, essa geração é toda bagunçada, né? Tá certo? É o indivíduo. Casa é asilo inviolável do indivíduo. Ninguém podendo penetrar sem consentimento do morador. Aí, Fogão, por que ele não colocou lá também indivíduo? Porque esse morador que ele colocou, tá certo? Ele é um cara que tenha uma situação de responsabilidade civil, tá bom? Porque senão ele colocava também indivíduo. E eu quero que vocês, quando estejam estudando, tá certo? Tenham essa paciência de não ler tudo de uma vez, cara. Ler analisando. Porra, por que ele botou indivíduo e por que ele colocou morador? Tá certo? Ah, porque ele quer te mostrar que também não é o dono da casa, o proprietário. Tá certo? E assim vai. Eu vou procurar se eu encontro. Há um tempo atrás, acho que já está com mais de 10 anos, tá certo? Eu vi uma publicação de uma gramática em cima de assuntos de direito, tá certo? Eu vi uma publicação de uma gramática dessa. Ou seja, os caras traziam situação de concordância, regência, pontuação e tal, em cima de tópicos de direito. E aí você já ia estudando as duas situações. E eu achei massa. Só que na época, né, eu não consegui comprar, ela era cara, tá certo? Eu vou ver se eu consigo. Talvez pela quantidade de tempo aí já tenha até em PDF, né? Se eu encontrar, eu jogo lá no grupo, tá certo? Me lembrem para eu jogar a gramática do Pestana, tá certo? Ela é uma gramática de mais de 1000 páginas, tá bom? Aí vou jogar lá no grupo também para vocês evoluírem, beleza? Vamos evoluir aqui. Localize no texto cada pergunta proposta. Para isso, são apresentadas nas questões, entre parênteses, a referência com linhas, com número de linhas, certo? Eu estou trabalhando lá o meu texto, beleza? Estou lá trabalhando o meu texto. E aí ele diz assim, ó, no fragmento de texto, na linha fulana de tal, a minha dica é, leia o parágrafo todo, tá certo? Concurseiro não pode ter preguiça de ler, não pode, tá certo? Leia o parágrafo todo. Falcão, eu estou lendo. Leia procurando compreender o objetivo do autor, tá certo? Leia procurando compreender o objetivo do autor, o público receptor da mensagem e os procedimentos argumentativos usados na defesa das ideias, tá certo? Falcão, e essas ideias é o quê? É a tese defendida pelo autor, tá certo? Em outras palavras, organize no pensamento, no seu pensamento, na sua cabeça, tá certo? As opiniões expostas pelo autor. Mas cuidado, você não vai organizar o que tu quer, é o que ele está propondo, tá bom? Vocês acham que os textos apresentados na prova de vocês vai ser relativo ao quê? Vai ser relativo à segurança pública, todos dois. Vai ser relativo a problemas sociais, certo? Vai ser relativo, tá certo?
a problemas políticos, econômicos. Por quê? Porque nos tópicos de atualidades, é isso que eles pedem. Por que que você tem que estudar atualidades? Para você não se perder nos textos. E muitos estudantes nem se tocam nisso. Tá certo? Vocês já notaram que tem aqueles estudantes, principalmente em vestibular, que o cara vai, aí lê o texto e quando vai conversa com os alunos, diz assim, rapaz, que texto difícil, cara. Tu é doido, o texto não tinha nem pé e nem cabeça. Mas sabe do que é? Porque o cara que está lendo o texto, ele não entende do assunto do texto. Só isso. Tá certo? Então a minha dica, sabe qual é? Leia o seu texto, mas estude atualidades. Tá certo? Se de repente vocês pegarem um texto sobre violência, sobre esses temas que estamos tratando atualmente das escolas, desses ataques. Se é um cara que não lê nada sobre isso, ele vai estar voando no texto. Tá certo? Falcão, é um texto que está falando sobre problemas que o sistema penitenciário anda enfrentando no Rio Grande do Norte. Se você, meu chapa, não está lendo nada sobre isso, tá certo? Você vai se enganchar do mesmo jeito. Matrícula? Matrícula é a dona. Tá certo? Deu para entender? Tranquilo? Qual é a próxima dica? Além daquelas dicas que eu dei para vocês. Tá certo? Atualidades. Estudante de concurso tem que estar atualizado. Tá certo? Mas também não é aquele negócio de que tudo que vê, eita, meu irmão, eu vou falar para o ciclano, eu vou falar para o Beltrano. Não, pô, vai lendo, vai anotando, vai desenvolvendo. Tá certo? Qual que é o meu texto pediu para eu é, voltar em relação ao parágrafo fulano de tal. Analisa o que aquele parágrafo está defendendo. Tá certo? Que é a tese. Tá bom? Destaque ao ler o comando da questão, vocábulos como destoa, que é o mesmo que diverge. Tá certo? Esse aqui, meu chapa, é o que faz a gente mais errar. Esse e esses aqui. Não sei vocês, mas eu, às vezes eu venho analisando questões, e aí a minha questão vai dizer assim, ó, marque o item correto, eu vou lá. Aí a próxima, marque o item correto, eu vou lá. Aí a outra, marque o item correto, e eu estou no caminho. Aí a próxima, marque o incorreto. Eu já venho marcando tanto correto, que eu acabo marcando na próxima também o correto. Tranquilo? Cuidado nisso aí. Por isso que tem que ler pelo menos 2 vezes. Tá certo? Tem que ler 2 vezes para saber o que a questão está te pedindo. Tá bom? Diante de duas alternativas, tá certo? Que lhe pareçam corretas, opte por a que melhor se adeque ao que fora solicitado no comando da pergunta. Nós já pegamos questões em que eu tenho uma alternativa correta. E essa aqui está correta. Vou marcar ela e vou para a próxima questão. E aí o que que acontece? Acontece que quando sai o gabarito, aí não é aquele item. Aí o que que o concurseiro fala? É doido, é muito enrolada, cara. Concurso, olha aí. Isso aqui tá certo, marcaram outro. Qual é a situação? Tem questões que o examinador do concurso coloca o item correto, mas tem um mais correto ainda. Tem um mais completo. Vamos pensar assim. Tá certo? Como também tenham cuidado que vai ter itens que ele parece estar completo, mas falta algo essencial. Tá bom? Teve um concurso foi da Polícia Penal, se não me engano, ou foi da PM, não estou lembrado, que falava sobre aquela possibilidade de reunião de pessoas, tá certo? As pessoas podem reunir-se de forma pacífica, em local público e tal, não sei o quê, né? E no final, fala que, tá certo? Será necessário, tá bom? Um prévio aviso à autoridade competente.
Está lá na Constituição Federal. E a questão não trouxe isso. Os estudantes marcaram e o gabarito veio errado. Qual foi a justificativa da banca? Que faltou parte essencial da informação. Deu para entender? Cuidado com isso aí, tá certo? Ó, diante de duas alternativas que lhe pareçam corretas, opte pela que melhor se adeque ao que fora solicitado. Questões de direito, questões de legislação. Presta bem atenção no comando da questão, tá certo? Porque, ó, os dois concursos são concursos que vai trazer muitas situações de direito, tá certo? A galera que fez o concurso da PM, cuidado, tá certo? Nesse concurso agora, a gente tem penal e processual penal, é assim? No da PM teve penal militar e processual penal militar. Cuidado para não bagunçar aí o meio do campo, tá certo? Então, Falcão, qual é a diferença? Tem diferença. Tenha um cuidado com isso aí, tá certo? Outra situação. O pessoal que está fazendo, está se preparando para passar na Polícia Penal. Lei de execução penal é após, tá certo? Toda a situação do trâmite de julgamento, tá bom? Falcão, por que você está dizendo isso? Situação bem simples que eu já vi aluno errando questão, tá certo? Em relação à lei de execução penal, tá certo? Lei posterior pode sim vir para prejudicar. Tranquilo? O que eu entendi, não. Bora lá. Eu estou numa situação de execução penal, tá certo? Aí aparece uma lei de execução penal mais grave, mais gravosa, tá certo? Ela não vai se intrometer nos atos já acontecidos. Daqui para frente, ela vai aplicar de forma mais grave. Tá certo? Falcão, mas e aí, a situação de que a lei não retroage para prejudicar, somente para beneficiar, isso é penal. Tá bom? Por isso, cuidado com o que é solicitado no comando da pergunta. Se é uma lei de execução penal, se é uma lei penal. Se é constitucional, se é administrativo. Tá certo? Se ele está falando ali, tá certo? Do artigo 37 lá da Constituição Federal, ou se ele está falando do Estatuto do Servidor Público Civil do Estado do Ceará, ou se ele está falando do Estatuto do Policial Penal. Tudo isso aí tem diferença. Falcão, é uma questão de que está me falando sobre armamento. Show de bola. Temos quantas legislações para o concurso da Polícia Penal sobre armamento? 4. Tá certo? Tem que saber em qual delas. Eu tenho Estatuto do Desarmamento, eu tenho o decreto que regulamenta o estatuto, aí eu tenho o decreto que permitiu policial penal utilizar arma de fogo, e eu tenho o decreto que regulamenta a utilização da arma de fogo do policial penal na folga. 4 legislação, tá certo? Tem que ter cuidado nisso aí, tá bom? Por isso, ó, cuidado, o que que a tua questão está te perguntando. Não, amor, é tá na plataforma, tá certo? Português do zero, tá bom? Anota aí depois na tua agenda aí, o dia que tu tá aqui, viu? Mas não, pessoal, quem é casado aí sabe o que eu tô falando. Ela tá daqui a 3 meses assistindo essa aula que tá gravada, né? Aí ela vai dizer assim, quem foi o aluno que te perguntou isso? Não, amor, tá? Não? Né? E o pior que é mesmo, o horário que ela tá na faculdade. Negativo, não tava lá não. Não? Mas não é, Watson? Não, Rodson, meu amor. Aí eu disse, não, foi com Rodson. Bora lá. Até aí, pessoal. Tranquilo? Tá melhor do que a matemática? Ah, não, né, cara? Melhor matemática, né, não? Leia todo o parágrafo em que o trecho destacado na questão de interpretação se situa,
tá certo? Principalmente, né, ó, se a tua questão pedir gramática, leia todo o parágrafo, principalmente por causa da semântica. Leia bastante diversos textos, assista a noticiários, amplie seus conhecimentos, pois algumas questões pressupõem o conhecimento prévio do mundo, tá certo? Porque eu acabei de falar, né? E reorganize as orações em ordem direta para facilitar a compreensão. Dúvidas até aí? Nada, né? E aplique isso na vida, tá bom? Como eu estava falando. Falcão, estrutura dos itens nas questões. Bora lá. Muitas alternativas propostas nos itens das questões de concursos brincam por meio de paráfrase, tá certo? Com a reescritura de frases ou parágrafos, mantendo-lhes o sentido, tá bom? Bora lá. O que seria sinônimos? Palavras com mesmo sentido, não é significado, tá certo? Sentido. Tranquilo? Ah, agora ficou claro para mim, tá certo? Quando eu digo assim, agora ficou claro, é porque agora eu entendi, é isso? Mas a palavra claro não significa entendi. Ela está sendo utilizada com sentido de entender. Sinônimo é sentidos, tá certo? Parecidos, tá certo? E não significado igual. Tá dando para entender? Porque claro é o contrário de escuro. Não é assim? Eu às vezes fico brincando com a Adelaide, que a gente, de vez em quando, todo dia, assiste Big Brother, né? Aí, de vez em quando, à noite, né? Aí, o que que acontece? Aí tem um lá que é que não sei o que a mulher preta, que não sei o que a mulher preta. Aí eu, preta. Aí, cadê preta aí? Entendeu? Mas, Fogão, ela é preta mesmo? É não. É sentido, tá certo? É no sentido de ser pessoa mais escura. Esse é o sentido que ela está querendo levar. Então, ó, vamos ver aqui uma situação. Embora acordasse cedo, deixava tarefas domésticas sem fazer, tá bom? Preserva a ideia inicial, se for reescrito da seguinte forma: conquanto despertasse cedo, deixava de realizar atividades do lar. É a mesma ideia? Sim ou não? É, tem o mesmo sentido, não tem? Concordam? Falcão, então, nesse caso, correto, tá bom? Primeira situação, correta. Falcão, e se for antônimo? Antônimo é sentido contrário, é assim? Aí eu tenho o seguinte, ó, vamos analisar. Ele era um bom aluno, eu vou preservar coerência e coesão, quando eu digo, tá certo? Ele não era um mau aluno. Certo ou errado? Tá certo, então? Embora eu esteja apresentando a mesma ideia com palavras opostas. É assim? Veja, ó, Falcão, quando a questão me pergunta sobre coesão e coerência, coesão, pessoal, são efeitos gramáticos. A gente está trabalhando a gramática, tá certo? Coerência, você está trabalhando as ideias, tá bom? Então, ó, ele era um bom aluno. É o mesmo que ele não era mau aluno, tá certo? A oração preserva coesão e coerência, se reescrita da seguinte maneira: ele não era mau aluno, tá certo? Correto. Tranquilo? Dúvidas? Nada? Pessoal do online. Ixi, mano, tá com 54 minutos. O pessoal do online não diz nada, ó. E aí, povo?
Meu amigo Ocleciano, está acordado? Lourenço, Otávio, Cícero, Fernando, pronto. Podemos? Eu tenho situação de anáfora, tenho situação de catáfora, tá certo? Falcão, anáfora, algo, estou remetendo a algo que já foi dito na oração, tá certo? Esse AN, eu particularmente coloco de anterior, certo? Muitas questões de gramática vão tratar, sabe de quê? Pronomes. Pronomes anafóricos, tá certo? Esse pronome está se reportando a qual termo do texto, tá certo? Se eu tiver uma situação de pronome anafórico, é algo já dito, tá certo? Vamos lá. Eu digo aqui o seguinte, ó. No fragmento, Vitória e Letícia realizaram as tarefas. Vitória estudou português, Letícia, matemática. Além disso aí, pessoal, eu tenho uma elipse, não tenho? Uma elipse verbal. Qual é a elipse verbal? Eu sei que quando eu digo assim, ó, Vitória estudou português, Letícia, matemática. Esse Letícia, matemática, não me dá a ideia de que Letícia estudou matemática? Concordam? Falcão, e o que é isso que acontece no meu texto? Elipse. Elipse verbal. Tá bom? Anota aí. De repente tu pega uma questão que diz assim, ó, marque o item onde temos uma elipse verbal. É exatamente isso, tá certo? Quando você, ao ler o trecho, você sabe que ali ele está se remetendo a uma forma verbal que ela não está aparecendo, tá certo? É uma elipse verbal. Tranquilo? Ó? Aí eu tenho aí o seguinte, ó, vou ler novamente. No fragmento, Vitória e Letícia realizaram as tarefas. Vitória estudou português, Letícia, matemática. Aí diz assim, ó, manteria a ideia original se ele fosse reescrito. Vitória e Letícia realizaram as tarefas. Aquela estudou português, esta estudou matemática. Ou então, esta matemática. Falcão, você me falou bem aqui que normalmente eu utilizo pronomes. É isso? Pronome é classe de palavra variável que acompanha ou substitui um substantivo. É isso? Anota o bizu, quem não tiver. Pronome é classe de palavra variável que acompanha ou substitui um substantivo. Tá bom? Vou botar bem aqui, ó. Pronome. Classe de palavra variável que acompanha ou substitui o substantivo. Tá certo? Esse é o pronome. Temos 10 classes de palavras. Tá bom? Essa daí é o pronome. Posso evoluir? Vejam, pessoal, que só nessa brincadeirinha aqui de nada, já falei de anáfora, já falei de organização de tempo, já falei de planejamento de estudo, já
estou falando agora de pronomes, já falei de ideias, já falei de interpretação, tá certo? Só nessa português do zero, vida do zero, né? Tá certo? Pode evoluir? Posso? Tem alguém copiando? Pessoal do online, eis-nos aqui. Ixi, meu irmão, agora foi. Rapaz, tu é doido. Ó, como você falou que o pronome, bora lá. Vitória e Letícia realizaram as tarefas. Aquela e esta. Pronome demonstrativo. Não é isso? O aquela é utilizado para quem estiver mais longe e esta mais perto. Tá certo? Esse e aquela está reportando a Vitória. Esse esta está reportando a Letícia. Tá certo? Então, quando eu vou e faço o seguinte, ó, Falcão, esses pronomes são pronomes anafóricos. São, não são? Eles não estão se reportando a algo já dito no texto? Pronome anafórico. Tá certo? É uma anáfora. Tá aqui ela, ó. O uso de termos anafóricos se remetem a outros já citados no texto. Quais eram os termos já citados no texto? Vitória e Letícia. Vitória é aquela, Letícia é esta. O item está correto. Tranquilo? Moleza. Tá bom? Bora evoluir. Certo? Falcão, o que é permuta? É troca. Trocar, uma troca entre termos verbais e termos nominais. Tranquilo? Inicialmente, meus amigos, vamos para cá. Certo? Eu tenho substantivo, eu tenho adjetivo, certo? Eu tenho pronome, eu tenho numeral, tá certo? Artigo não, conjunção não, preposição não, advérbio não, tá certo? Você vai utilizar esses aqui, como o negócio é tranquilo, para indicar nome, vai não? Certo? Presta atenção. Esse é o Madeira, né? Pronto, tá certo? Esse rapaz aqui tem como sobrenome Madeira. É o Madeira. Beleza? Falcão Madeira é o quê? Substantivo. Tá certo? Não sei o nome do cara. Ei, Moreno. Serviu ou não serviu para eu indicar o nome? Ei, tu, macho. Serviu ou não serviu? Ei, ó, o primeiro aí, ó. O primeiro que tá aí nessa fila. Serviu ou não serviu para indicar o nome? Tá vendo como é fácil? Tranquilo. Dentro do português, tá certo? Termos que indicam nome, certo? Concordância nominal. Eu vou procurar quais classes gramaticais? Substantivo, adjetivo, pronome, numeral. Pronto, certo? Qual se for concordância verbal? O verbo, tranquilo. Porque, meus amigos, ó, presta atenção. Advérbio é invariável. Preposição é invariável, certo? Interjeição é invariável, certo?
E conjunção é invariável. Não vão atrás de música, não. Tá certo? Ah, Fogão, vou atrás de música. Tá certo? Nunca mais. Tô lembrando de uma música aqui. O nunca mais aqui, ó, é advérbio de tempo, não é não? Eu tenho tempo e intensidade, não tenho? Nunca mais. Aí tem a música aí, ó. Olha eu beijando nunca mais, olha eu abraçando nunca mais, o nunca mais. Não vão atrás de música, não, pô. Vocês vão perder questão. Oi? Pois é, ele bota o artigo para substantivar o nunca mais, né? Para substantivar. Tranquilo? Eita, como é bom. É melhor matemática, não, né? Bora aqui. Vou perguntar termos verbais com termos nominais. Tá certo? É bom que todos compareçam. Isso é um termo verbal. Tá certo? Aí, ó. É bom o comparecimento. Veja que eu substituí o verbo pelo substantivo. Tá certo? Falcão, isso aí pode acontecer? Pode, não é não? De repente, ó, o cara vai e bota assim, ó. Falcão, estou numa questão em que o cara. Pessoal, estamos tratando tipo de questão que normalmente a IDECAN gosta. Que é o quê? Marque o item onde é preservado coerência e coesão desse trecho. Aí o cara bota um trecho lá e você vai analisar os itens se tem a mesma ideia, tá certo? Coerência e coesão. Aí eu tenho aqui, ó, é bom que todos compareçam, é verbo. Eu posso trocar verbo por termo nominal? Posso, tranquilo, não? É não? Jantamos logo mais. O jantar será logo mais. Vocês notaram que eu tirei o verbo jantamos, ou jantaremos, tá certo? E coloquei o jantar. Não tem gente que bota assim, a janta é logo mais, não é não? Eu que foi a janta, tá certo? E o português é muito doido. É demais, meu irmão, tá certo? De repente tu tá conversando com a pessoa vai dizer assim, ó, eu vou ali banhar. Vai o quê? Ó? Vou banhar. Uma pessoa ali, sabe? Tá certo? Eu vou banhar. Tu vai banhar quem? Banhar eu. Eita, porra. Olha aí que doido. Eu vou banhar eu. Deu para entender? Tá certo? Ou nesse caso, tá bom? Se a gente fosse analisar, estaria correto dentro da tua gramática? Sim ou não? Está. Locução verbal. Verbo auxiliar e verbo principal. Eu tenho um verbo aqui, ó, sendo conjugado, conjugado, e tem o verbo na terminação AR. Terminação AR é o quê? Particípio, né? E quando eu tenho locução verbal, o meu segundo verbo estará na forma nominal, particípio, gerúndio ou infinitivo. Ele está no particípio. Tá bom? Deixa isso aí para mais tarde, para situações posteriores, tá certo? Vamos lá. Então eu tenho aqui o seguinte, ó, certo? É bom que todos compareçam. Verbo equivale semanticamente, tá certo? Dá a entender a mesma coisa. Se eu disser assim, ó, é bom o comparecimento de todos, correto? Tranquilo? Então, nessa parte aí da gramática, a gente está trabalhando o quê? Estamos trabalhando português do zero. Lembrando que eu posso sim
trocar uma forma verbal por uma forma nominal. Tá certo? Aí, será que eu troquei por uma forma nominal? Eu falei para vocês que formas nominais a gente tem, ó, substantivo, adjetivo, pronome numeral. É assim? Eu troquei por um desses? Troquei por substantivo. Moleza. Correto. Tranquilo? Posso passar? Isso tá complicado? Tá não, né? Tá dando para desenrolar? Tá, né? Tá igual a matemática, né? Matemática lá também era básica. Bora lá. Quero o respeito dos alunos. Tá certo? O respeito. Vamos analisar morfologicamente? Bora? Morfologicamente, presta atenção, seus monstros. Quero é o quê? Verbo. Esse O é o quê? Artigo. Não é isso? Respeito. Substantivo. Dos. Preposição, né? Eu tenho uma contração aqui. Tem uma preposição mais artigo. De mais os. Né? Dos alunos. É de mais os. Preposição e artigo masculino plural para concordar com substantivo masculino plural, não é assim? Tá bom? O respeito dos alunos. Alunos, substantivo. Tranquilo? Se eu fosse analisar sintaticamente, sujeito, oculto, eu. Concordam? Eu quero, quem quer algo. Quero o respeito. É isso? Eu quero o respeito dos alunos. Tá bom? Dos alunos aqui, complemento nominal. Tá completando isso aqui. Tá certo? Pode evoluir. Equivale semanticamente à oração: quero que os alunos me respeitem. Agora foi o contrário. Eu tinha na questão 4, eu tinha verbo e transformei em forma nominal substantivo. Agora eu tinha substantivo, eu posso transformar na forma nominal de verbo? Pode, tranquilo, tá certo? Bota esse aqui também como correto. Tranquilo? De graça, mano. É doido, ó. Moleza. Tá com sono, Iago? Por quê, mano? Pode ser que tá com sono. Cara dele. Pode dizer, cara. Tô não, tô mais não, pô. Eu já dormi. Foi lá. Cansado, né, cara? É isso mesmo, viu? Tá bom? Tem mais alguém com sono aí? Hoje a aula é até 11 horas. A Adelaide hoje veio, que é porque ela disse que queria ficar até 11 horas. Bora lá. Ixi, já é 10, né? Só mais um pouquinho. 6, 7, ixi. Bora lá. Omissão de termo subentendido ou termo desnecessário. Tá certo? Próximo item. Omissão de termo subentendido ou termos desnecessário, tá bom? Quando eu tenho uma alteração de termos no período. Tranquilo? Vou analisar só mais essa. Aí vamos para as dívidas, né? Deixa eu abrir logo a dívida. Deixa eu ver aqui. 9. Pronto. A dívida, quero que vocês façam até a 16, tá certo? Para amanhã, tá? Amanhã quero começar com isso aqui. E aí eu já vou inserir matéria da Polícia Penal, tá certo? Então, ó, até aqui. Então, deixa eu fazer lá. Já anota logo aí. Português do zero
até a questão 16. Tá bom? Anota aí para amanhã. Amanhã é quinta, né? Oi? É, vocês botam aí, tarefa de casa. É, tá bom? Já tem um bocado de tarefa de casa aí, não tem? Ei, guarda ainda não, mano. Terminou não. Rapaz, eu vou embora, é, mano. É doido, ó. Bateu ainda não, mano. Bora lá. Eu vou fazer aqui a sexta, tá bom? Aí libero vocês. Tem aqui o seguinte, ó. A transformação do período. Nós desejávamos, tá bom? Umas aulas mais objetivas, mais dinâmicas, tá certo? Se eu transformar nesse outro período, nós desejávamos umas aulas mais objetivas, mais dinâmicas. Se eu transformar em desejávamos mais aulas objetivas e dinâmicas, preserva o sentido original? Sim ou não? Não, tá certo? Quando eu digo aqui o seguinte, ó, eu prefiro aulas mais objetivas e dinâmicas. A ideia é que a aula tá ruim. Agora, quando eu digo assim, ó, eu prefiro mais aulas objetivas e dinâmicas. A ideia é que eu tenho aula objetiva e dinâmica e eu quero mais. Deu para entender? Vou explicar novamente, tá certo? Quando eu digo assim, ó, eu prefiro, nós desejamos umas aulas mais objetivas e dinâmicas. Nós desejamos outro tipo de aula. É isso que ele está dizendo, certo? É diferente de quando eu digo assim, ó, eu desejo mais aulas objetivas e dinâmicas. A ideia é que eu tive uma aula objetiva e dinâmica, e eu quero mais aulas desse tipo. Deu para entender? Tá certo? Então esse item está errado. Tranquilo, pessoal? Oi? Ah. Então, ó, estudem que a conta de vocês está só aumentando, viu? Eu só anotando aqui os exercícios que vocês estão devendo, tá certo? Amanhã eu vou colocar no grupo novamente o simulado 4 e já vou colocar na plataforma, já para vocês começarem a desenvolver. Aí eu marco quando a gente vai começar a corrigir, tá certo? Oi? Hã? Tem lá, tá na plataforma, tá certo? Tá lá. Pessoal, oi? Deus abençoe, tá certo? E até amanhã. Estudem. É.